O cérebro, ele fica assim, você não fez aquilo, você não fez aquela atividade, você precisa voltar naquela atividade. Isso já gerava uma insônia, já gerava uma dificuldade de dormir. Quem nunca passou por isso? Para quem não me conhece, eu sou a Deise Lisboa, advogada há 6 anos, empreendedora também há 2 anos. Eu hoje sou CEO do Livc Coworking, o coworking aqui de Brasília, e que já pode estar no seu estado. Vamos hoje dar dicas sobre como não protelar o seu trabalho. A primeira dica é: tenha um cronograma diário. O que você vai fazer naquele dia? Quais são as atividades? O que eu gosto de fazer, isso me ajudou bastante. Colocar horas. Essa atividade, ela demanda quanto tempo? Ela demanda 1 hora? Vou colocar 1h30, para ter um intervalinho ali também. Tal atividade eu faço de tal hora. No tópico seguinte, eu vou fazer um lanche. No tópico seguinte, eu vou introduzir essa outra atividade e assim sucessivamente, de forma que você tenha uma agenda completa do início ao fim do seu dia, com todas as atividades que você vai fazer, de preferência no celular, porque o celular é algo que com certeza você vai levar para onde você estiver. E aí você tem muitos aplicativos nesse sentido. Quem tem o Samsung, por exemplo, existe no próprio Samsung o Samsung Notes, e lá você vai dando o checklist em todas as atividades. Tem o To-Do List, que é um aplicativo que você pode baixar também, To-Do List, e também você pode fazer o check em todas as atividades que você for fazendo ao longo do dia, e isso é incrível porque isso vai trazer uma sensação de produtividade ao final do dia. Quando você vê que todos aqueles itens, ou pelo menos alguns, foram riscados, isso vai te dar uma sensação de uau, eu consegui fazer com que a minha mente obedecesse aquele comando que eu dei lá no início do dia, ou de preferência um dia anterior. Isso já nos leva à próxima dica, que é: faça a sua agenda com pelo menos um dia de antecedência. Eu gosto de fazer sempre na noite anterior, se durante o dia eu tô tranquila, ou se eu tenho que agendar, por exemplo, uma reunião, eu já vou incluindo na agenda, de forma que durante a semana eu vou ter uma noção do que eu vou fazer ao longo dela e de quais atividades eu posso encaixar no dia a dia. Então faça isso, vai ser muito proveitoso. Nunca deixe para acordar e ainda pensar em montar a sua lista, ainda pensar em montar como que vai ser o seu dia a dia, tá? Já poupe o seu tempo antes de dormir, se você tem um dia muito corrido, antes de dormir já faça lá a sua listinha com as atividades que você for fazer e vamos para cima. Próxima dica é, e essa é muito importante: que horas que você acorda? Tente sempre acordar um pouquinho antes. Se você é acostumado a acordar às 7 horas, vai correndo para o trabalho, não tira nem um tempinho antes para isso, a minha sugestão é que você acorde sempre 1 hora mais cedo do que o habitual. Porque daí você não vai ter aquele dia corrido e já chega no trabalho cansado, ou se você trabalha home office já tem que produzir com muita exaustão, e aí você vai sempre empurrando essa sensação de improdutividade. Tente acordar 1 hora antes. E o que você vai fazer dessa 1 hora? Você vai meditar, você vai internalizar os seus pensamentos, você vai internalizar de como que você quer que seja o decorrer do seu dia, você vai mentalizar. Veja bem, o nosso maior poder está na nossa mente. Então, tudo que você pensar, você pode demandar o restante do seu dia. Tudo que você se concentrar, as melhores ou piores experiências, quando elas são tidas no início do dia, isso vai acabar influenciando o seu restante do dia. Então, se você já acorda na correria, já tem que sair desesperado para o trabalho, e daí você já pega um trânsito, e chega no trabalho, vai ter, enfim, um monte de outros fatores lá durante o trabalho, isso já vai te dar essa sensação de desgaste, o que vai levar a você não concluir a sua agenda, e daí no outro dia você vai pensar, eu não fiz nada no dia anterior e estou me sentindo super exausto, super exausta, tá? Então, tente tirar esse tempinho para você, um momento de relaxamento, de internalização. Ligue uma música de meditação no YouTube, tem milhões de músicas. Faça isso, isso vai te ajudar bastante. Vamos para a próxima dica. Outra dica que é muito importante é: faça nos primeiros horários do seu dia, nos primeiros horários do seu trabalho, tudo aquilo que você costuma protelar mais. Toda aquela atividade que você acha ruim, que você acha desconfortável, não deixe para o final pior, deixe para o início. Quanto mais rápido, quanto mais célere você for em realizar as atividades mais complexas, mais chatas, mais burocráticas, planilha, contas, etc, etc, etc,
faça isso o mais rápido possível nas primeiras horas da manhã. Por quê? Primeiramente, porque o nosso cérebro ele está muito mais descansado de manhã. Se você protela essa atividade mais difícil, no início do dia, se você já não conseguiu fazer, quanto mais no final, que sua mente está muito mais proteladora. No final do dia, você está com aquela coisa de, depois eu vou fazer, estou exausto, já tive um dia corrido, depois eu faço, então você nunca vai fazer mesmo. Então, utilize os primeiros horários do seu dia para realizar essa atividade. Isso me ajudou bastante em outras atividades mais simples, porque eu costumava sempre fazer o mais simples no início, e eu sempre deixava para depois a atividade mais difícil. Aí o que eu comecei a perceber? Que sempre chegava no final do dia, eu não tinha feito atividade difícil, tinha feito todas as simples, sensação de dever cumprido só do fácil, o difícil não. Que mensagem que eu estava mandando para o meu cérebro? Olha, cérebro, você consegue fazer o fácil, mas o difícil você não consegue. Será se você é tão competente assim? E todo dia a gente está mandando mensagem para o nosso eu interior, sabe? Que mensagem você está passando para si mesmo? Então, para mim foi muito importante parar e inverter essa ordem. Hoje, nos primeiros momentos, eu faço aquilo que é muito mais chato, muito mais burocrático. A nossa mente, querendo ou não, mesmo que você seja uma pessoa como eu, que é mais vespertina, que odeia acordar cedo, mas que tem que acordar, mesmo que você seja assim, você vai perceber que de manhã você está muito mais engajado, muito mais disposto a fazer as atividades. Então, utilize esses primeiros momentos para as atividades mais complexas. De forma que, no final do dia, isso vai também trazer um outro benefício para o seu cérebro, outro benefício para si mesmo. No final do seu dia, você vai ter a sensação... Aliás, no final dessa tarefa mais complexa, você vai ter uma sensação, uau, consegui fazer a mais complexa, então eu vou fazer as mais fáceis, que são muito mais tranquilas. No final do dia, você vai ter feito tudo isso, você vai ter uma sensação de produtividade. Essa sensação de produtividade vai te levar a querer produzir mais, porque o nosso cérebro, ele trabalha com recompensa. Não adianta você querer fazer uma atividade sem que você entenda que recompensa é essa. E isso a gente já vai tratar na próxima dica. Eu acho muito importante, para mim funciona muito bem. Veja bem, eu não sou psicóloga, não sou coach, não sou nada disso. Mas eu testo coisas que eu pesquiso, coisas que eu leio, e algo que deu muito certo comigo foi justamente sempre informar para o meu cérebro, mesmo ali no pensamento. Se você concluir tal atividade, você vai fazer o que é benéfico. Se você concluir essa atividade muito difícil, a gente vai dar uma levantada, vai assistir um vídeo descontraído, a gente vai ver um Instagram, vamos fazer coisas legais. É como se fosse um diálogo ali com uma outra pessoa. Se você faz isso por mim, eu vou lá e faço isso por você. Isso é muito importante porque o nosso cérebro, ele trabalha com essa sensação de recompensa. Toda vez que você fizer uma boa atividade, que você concluir uma meta e você fazer uma recompensa, nem que seja mínima, vou levantar, vou me alongar, vou brincar com os dogs agora. Eu só tenho 4 dogs. Vou fazer qualquer outra coisa, vou assistir aquele vídeo engraçado que fulano me mandou, vou conversar com Beltrano, vou ligar para aquele amigo, sabe? Coisas que são pequenas, não precisa ser grande coisa enfim, também não precisa toda hora que fizer uma boa grande coisa ir lá e comer um chocolate, porque senão durante o dia vão ser 10 chocolates. E no meu caso, eu já fiz muito isso, de toda vez que eu queria me recompensar, eu ia comprar uma guloseima, ou eu ia concluir minha agenda do dia. Hoje eu vou no fast food porque eu mereço. Isso vai te trazer outros problemas, mas também é válido. Uma vez ou outra, é muito válido. Vou fazer tal coisa porque eu mereço, vou tomar aquele cafezinho, vou dar uma saída aqui do escritório e fazer uma caminhada, uma meditação ali no verde, qualquer coisa que te agrade e que seja muito rápida, porque também você vai acabar protelando as outras atividades se você ficar só preso no lazer. Entenda, o seu dia ele não tem que ser só de lazer, você precisa produzir. O nosso foco aqui é como não protelar, entendeu? Então, essa dica é justamente isso, sempre tenha umas pequenas sensações, ofereça para o seu cérebro pequenas sensações de recompensa assim que você concluir aquela tarefa. Sempre, né? Isso vai gerar um gatilho mental da reciprocidade. Uau, o cérebro vai pensar, ele fez por mim, então eu vou ter mais vontade de produzir. E vai chegar um ponto que isso vai ficar muito natural para você. Vamos para a próxima dica. Só para finalizar, uma outra dica que eu deixo para vocês é: tenha a sua agenda, no início eu falei da agenda diária, mas tenha a sua agenda de preferência no mínimo semanal.
o que você vai fazer durante a semana, de forma que, um outro ponto que é extremamente importante, e que eu acho que é até mais importante do que ter agenda, estipule por etapas. Isso pra mim deu muito certo. Como assim por etapas, Daisy? Funciona da seguinte forma: hoje eu tiro o dia para só produzir conteúdo, para só gravar vídeos. Então vou trazer looks de roupa aqui pro Live Coworking, que é aqui que eu gravo os meus vídeos. Vou trazer várias peças de roupas. Já sei que eu vou me maquiar, já sei que eu vou ter que ir com o cabelo arrumado nesse dia. Vou ter que vir produzida de alguma forma, vou ter que trazer maquiagem se eu não me maquiar antes de vir. Então eu já venho sabendo que no dia todo eu vou simplesmente gravar vídeos. Claro que tem as pequenas atividades, um cliente ele vai ligar em algum momento, eu vou ter que resolver essa demanda. Um dos colaboradores vão me apresentar algum problema, vão trazer orçamento para eu dar o aval. E é natural, isso vai acontecer, mas são pequenas coisinhas, né? São coisinhas que eu chamo de coisinhas urgentes, que precisam ser resolvidas. Mas o meu importante naquele dia é a gravação de vídeos. No dia seguinte, o que eu faço? Vou só editar todos esses vídeos que eu fiz. De forma que eu me prendo naquela situação, claro, deixo o telefone ali porque existem demandas que vão acontecer durante o dia. Se tiver uma reunião, eu vou tentar encaixar para um outro dia que não esse, porque a minha prioridade, o meu importante daquele dia, do segundo dia, é só a edição de vídeo. E assim sucessivamente. No outro dia eu vou só produzir petições. No dia que eu produzo petições, porque eu também advogo, apesar de ser empreendedora, eu também advogo ali na prática e na raça. Então, nesse dia eu vou só fazer petições, corrigir as outras petições da colaboradora e vou também analisar sistema de PJE, Projude, como que estão os prazos, mesmo que tenha a colaboradora que faça esse acompanhamento, eu preciso estar por dentro do meu negócio. Eu preciso estar ciente do que está acontecendo ou não, porque é o meu nome que está em jogo. Então, esse dia é crucial para mim para focar só nisso. Volto a falar, imprevistos e coisas urgentes, elas vão aparecer. Mas uma frase que eu gosto de falar e repetir muitas vezes, até para mim mesma, é: não deixe que o urgente interfira no importante. O urgente ele precisa ser sanado, mas você não pode abrir mão do importante, sabe? O nome próprio já diz, é importante, é prioridade. Mas nem por isso eu tenho que sufocar o urgente. E dá para intercalar. Porque aí quando você já vem no seu dia, hoje o meu foco é esse, não precisa ser só um foco. Para mim funcionou muito assim, de trazer um único foco para aquele dia, né? E assim você monta toda a sua agenda da semana. Segunda, produção de conteúdo, no meu caso. Terça, edição daqueles vídeos. Quarta, vou fazer petição e analisar prazos, etc. Quinta, vou fazer conteúdo para o Livic. Sexta, vou fazer reuniões, vou direcionar todas as minhas reuniões para sexta. Tá certo que durante toda a semana, se vier um cliente mais urgente, a gente vai encaixar nos outros dias, vai encaixar no dia do vídeo, vai encaixar no dia de tal e assim sucessivamente. Mas com esse hiperfoco, ainda mais no meu caso, vocês já devem ter percebido que eu sou muito desfocada. Então eu naturalmente sou muito mais hiperativa, eu naturalmente sou muito mais dinâmica, a minha mente é muito dinâmica, a minha mente é de tô resolvendo uma coisa aqui, aí eu vou pra ali, aí eu tenho que resolver outra aqui, vou aqui, pintei uma parede, mas tô peticionando aqui e tô atendendo uma ligação ao mesmo tempo, ouvindo uma música e ouvindo uma palestra do Paulo Marçal. Então é meu ser assim, mas isso estava me atrapalhando. Porque isso eu vou deixar até para um tema de um outro vídeo. Quando você é muito desfocado, quando você quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, o que você perde? Qualidade. Você perde a qualidade naquela produção. Quando você hiperfoca, você pode fazer só aquilo no seu dia, só uma atividade. Mas eu tenho certeza que ela vai ser excepcional. Porque daí você vai dar o seu melhor naquilo, sabe? O que eu percebi? Quando eu saía metralhando em várias atividades, a pintura saía mal feita, saía só o básico. A petição eu não conseguia finalizar naquele dia. As ligações eu tinha que fazer correndo e nem atendia o cliente como eu deveria atender. Então eu comecei a notar que, eu sou hiperfocada e eu tô achando isso muito lindo. Falo para as pessoas que eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas nenhuma tá saindo de qualidade. Nada que eu fazia tinha uma qualidade excepcional. Mesmo que eu me esforçasse, e não era por negligência. É por conta do multifoco. Eu tentava metralhar em várias situações, fazer muitas coisas
E no final do dia, a petição que eu comecei a fazer naquele dia eu não tinha concluído. Ou seja, a sensação de protelar, a sensação de improdutividade, ela vinha no final do dia, né? E o cérebro ficava, você não fez aquilo. O cérebro, ele fica assim, você não fez aquilo, você não fez aquela atividade. Você precisa voltar naquela atividade. Isso já gerava uma insônia, já gerava uma dificuldade de dormir. Quem nunca passou por isso? E se você não conclui aquela atividade, se você estipulou no seu dia, eu vou fazer aquela petição, e se você não faz, o seu cérebro ele vai ficar, principalmente para quem já tem essa dificuldade de conseguir pegar no sono, o cérebro ele vai ficar. Fulana, faz tal coisa. Toque, toque, toque. Fulana, aquilo que você não fez. Fulana, o que você acha de a gente fazer? Inclusive já aconteceu comigo de no meio da madrugada, eu estar cansada de discutir com o meu próprio cérebro sobre aquela atividade que eu tinha protelado. Já aconteceu de eu no meio da madrugada decidir, vou fazer agora. Porque eu já estou cansada do meu cérebro não me deixar dormir por conta dessa atividade. Eu vou fazê-la. E geralmente era petição, era algo assim mais complexo. Eu vou fazê-la, né? E aí eu vou conseguir descansar. E aí eu comecei a perceber que isso estava me prejudicando, estava prejudicando o meu desempenho e a minha qualidade. Porque todo mundo que me conhece sabe, eu sou extremamente a favor de você dar o seu melhor. Eu sou muito rígida com isso, de entregar o meu melhor. Se eu posso fazer A, eu vou fazer o melhor A possível. Eu vou dar o meu melhor, mas eu não estava conseguindo dar o meu melhor. Eu tinha que deixar para outro dia. Aquilo me trazia ansiedade, aquilo me trazia, por muitas vezes, nossa, falta de sono. Simplesmente porque eu ficava com aquela pontinha de preocupação batendo na minha cabeça. Preciso resolver isso, preciso resolver isso, preciso resolver isso. Amanhã quando eu acordar eu vou resolver. Sabe? E eu ficava me martirizando. E aí no outro dia eu já estava muito exausta, porque no dia anterior eu não tinha conseguido dormir. Ia tentar produzir, e aí vem as ligações, vem as urgências. Chegava um ponto que eu só conseguia fazer urgente. Só aquelas situações pontuais de ligação, de tal e tal. Eu não conseguia fazer o importante. Mas aí chegava a noite, o meu cérebro ele sabia que existia uma pendência. E aí ficava aquela coisa toda. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E vira uma bola de neve. Vira algo muito negativo no seu dia a dia. Chega o final do mês, você olha pra trás e fala, não fiz nada. Como que esse mês passou e eu não fiz nada? E isso vai gerar uma insegurança, isso vai gerar uma baixa autoestima dentro de você, isso vai gerar uma sensação de eu não sou produtivo e já tá tudo errado. O cerco tá fechado para você desistir. O cerco tá fechado para você falar, chutar o pau da barraca e falar, eu não presto para essa atividade. Mas como? O que tá acontecendo aqui é uma falta de gestão. Gestão do tempo. Então aprenda a gerir o seu tempo. Para mim, para você pode funcionar fazendo mais de uma atividade no dia, isso dá muito certo. Fazer mais de uma atividade importante no dia, né? Rol de atividade, você não vai fazer só uma coisinha, não. Rol de atividades, isso dá muito certo para pessoas que têm hiperfoco. Pessoas que naturalmente são muito mais focadas. Então veja o que é importante para você, o que você consegue fazer, entenda as suas limitações. E é por isso que é importante que eu falei lá no meio do vídeo sobre se internalizar. Quando você se internaliza, medita, analisa o seu dia a dia ali nas primeiras horas do dia, você começa a perceber quem você é, você começa a perceber qual é o seu limite. Não, tal atividade eu levo 1 hora, não adianta eu colocar 2 atividades para 1 hora, porque eu não vou conseguir produzir. Então, se entenda, sabe? Reconheça o seu limite, não seja agressivo com o seu limite, vai no seu tempo. Todo mundo tem o seu tempo. Mas eu tô colocando muitas atividades, não tô conseguindo fazer. E a última dica mesmo que eu deixo é não se cobre além do que você consegue te entregar no final do dia. Por exemplo, tem muita gente que, mas eu não consegui cumprir nada, só 5 coisas, tá? Mas quantos itens tinham na sua agenda? Tinham 20 itens. Como assim? Como assim? Se você trabalha durante 12 horas, né? E você coloca 20 itens, e são itens complexos, você não vai conseguir fazer. E daí entra numa outra situação. Inclusive eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Se você, eu vou deixar ele marcado aqui, no qual eu tratei sobre tempo, que o tempo ele é dinheiro. Então, se você não está conseguindo produzir, de 2 uma, né? Se a sua agenda está lotada de ser de 2 uma. Ou você vai diminuir a quantidade de atividades nesse dia, né? Não, aqui nesse dia eu consigo produzir uma média de 5, então vou deixar só 5 ou 6, eu vou tentar forçar a 6ª.
E aí vai vir a sensação de produtividade no final do dia. Não, eu preciso fazer as 20, está na hora de delegar. Nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Combine com um colaborador, um prestador de serviços, um funcionário, um freelancer, não sei qual é a sua atividade, mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa para resolver esse seu problema. Não deixe que essas pequenas pontuações, esses pequenos ajustes prejudiquem o seu dia. E aí no final do dia, se você colocou 20 itens, conseguiu fazer 5, você produziu. Você foi produtivo. O único problema é que você fez a agenda da forma errada. Porque, peraí, se você produziu o dia todo e só conseguiu fazer 5 das 20, o problema tá no quê? Tá na forma da elaboração da agenda. Ou faça um ou outro, ou você faz uma agenda mais encurtada, ou você vai delegar função. Delegue funções, gente. Não fique com essa de querer todo aquele dinheiro, todo aquele valor do seu cliente para você, achando que você dá conta de tudo. E eu vou gravar isso em um outro momento, vou fazer um vídeo só falando sobre delegar função, sobre não ter medo de delegar função, tá? E lembre-se, é muito melhor você dividir para conseguir multiplicar, ou seja, dividir função para conseguir multiplicar, do que ser burrinho, querer ficar com tudo para você, com todo o dinheiro daquele cliente ou com todo o horário daquele cliente e no final das contas você não conseguir sair do lugar. Você tem uma carta de 20 clientes, nunca vai sair dos 20 clientes, porque você não delega, né? Quando chegar a 20 clientes. Então aprenda a delegar, aprenda a ser humilde para delegar, para dividir, tá bom? Vamos deixar esse assunto para outro vídeo e é isso. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Se você não gostou, pode dar um dislike, não tem nenhum problema quanto a isso. Compartilha para quem você gosta, compartilha para quem você não gosta. Deixa esse vídeo lá para várias pessoas assistirem ele. E por favor, já se inscreve aqui no canal. Eu acho que é bem aqui assim. Já se inscreve no canal, deixa o seu comentário. O que você achou desse conteúdo, se você concorda, se você não discorda, se você achou ele ruim, se você achou ele bom. Deixe o seu comentário, mas não seja inerte. Não fique sem tomar nenhuma atitude. Quem não toma atitude nenhuma é a pior pessoa, porque ela nem sabe se é a favor ou se é contra. Ela é passiva. Tudo que for falado para ela, ela vai aceitar. Tudo que for dito para ela, ela vai aceitar. Não seja inerte.